Olá! Hoje vim apresentar para vocês o filme Advogado do Diabo, um suspense psicológico que mistura drama jurídico e elementos sobrenaturais. O filme começa dentro de um tribunal em Gainesville, Flórida, onde um caso sobre abuso infantil está sendo discutido. A vítima, uma jovem estudante do ensino médio chamada Bárbara, relata o acontecido de alguns dias atrás. Ela alega que seu professor de matemática, Lloyd Getz, pediu para que ela ficasse depois da aula. Quando ela inocentemente concordou, ele começou a tocá-la de maneira inadequada. Enquanto Bárbara continua contando sua experiência angustiante, o advogado de defesa, Kevin, começa a notar algo bizarro. Ele percebe que o professor está tocando suas partes íntimas, excitado ao ouvir a pobre garota recontando um evento traumático. Então ele conclui que seu cliente é realmente culpado. Depois que Bárbara termina seu depoimento, o juiz pede à defesa que apresente seu caso, mas Kevin, que está abalado por sua descoberta, pede um curto recesso. O juiz concorda e o caso é suspenso por 15 minutos. Kevin utiliza esse tempo para confrontar o seu cliente por ser um abusador de crianças e vai para o banheiro, fervendo de raiva. Acontece que Kevin está enfurecido pela possibilidade de perder um caso pela primeira vez em toda a sua carreira, e não com o fato de que a pessoa que ele está defendendo é um nojento abusador. Essa raiva aumenta ainda mais quando um repórter local chamado Larry chega ao banheiro e começa a zombar dele. Ouvindo os comentários sarcásticos de seu colega, Kevin se torna ainda mais determinado a vencer o caso, a qualquer custo. Quando a audiência recomeça, ele questiona o caráter da vítima por meio de um rigoroso interrogatório. Kevin acaba manipulando o júri, fazendo parecer que Bárbara simplesmente queria se vingar do professor porque ele foi rígido com ela nas aulas de matemática. Isso faz com que ela perca a confiança, e diante disso, o professor é considerado inocente. Após o sucesso de seu caso, Kevin celebra em um bar local, juntamente com sua esposa Mary Ann e alguns amigos. Eles tomam algumas bebidas e o casal dança juntos sensualmente. O impecável registro de vitórias de Kevin também atrai a atenção de outras partes do país. Um representante de um poderoso escritório de advocacia de Nova York, Lemon, logo se aproxima dele com uma proposta lucrativa. Lemon o convida para ajudar na seleção de um júri em Nova York e lhe entrega um cheque ali mesmo. Kevin inicialmente pensou que Lemon estava blefando, mas ao perceber que a proposta era real, ele aceita imediatamente a oferta. No dia seguinte, o advogado de destaque vai encontrar sua mãe, Alice, que é uma mulher profundamente religiosa e adepta à fé cristã. Ela é uma mulher forte que o criou como mãe solteira. Kevin informa ela que vai para Nova York para selecionar um júri para um grande escritório de advocacia. Embora a senhora mais velha pense que Nova York não é um bom lugar para pessoas honestas, ela não interfere na decisão do filho. Consequentemente, Kevin e Mary voam para Nova York alguns dias depois. A empresa reservou para ambos ingressos de primeira classe e organizou a estadia em um hotel de alto padrão. O casal logo fica impressionado com o luxo e a emoção de estar em uma grande cidade. No trabalho, Kevin seleciona um júri para o caso de Lemon com base em seus instintos. Seu risco vale a pena, pois o júri emite um veredito de inocência. Kevin mais tarde retorna para o hotel em que está hospedado com Mary e informa ela sobre isso. Os dois saltam de emoção, pois isso significa que a sequência de sucessos do jovem advogado ainda está inabalável. Na tarde seguinte, Kevin é convocado por John Milton, o carismático chefe do escritório de advocacia. Ele logo chega à luxuosa sede e encontra John em seu escritório circular e cheio de ostentação. John é uma personalidade intimidadora e interroga Kevin sobre o caso de Lloyd. O advogado em ascensão, no entanto, responde a todas as perguntas com total honestidade. John fica impressionado e leva o novato para sua varanda, com vista para as deslumbrantes paisagens da cidade de Nova York. Ele então lhe oferece uma posição de alto nível em sua empresa, com um grande salário. Kevin fica encantado com a oferta e aceita. Ele e sua esposa agora mudam permanentemente para Nova York, e eles recebem um lindo apartamento para morar, bem no coração de Manhattan. Lemon e sua esposa, Jack, também moram no mesmo prédio e até fazem um tour pelo lugar para o novo casal. Depois disso, Kevin finalmente começa seu novo trabalho na empresa e é apresentado formalmente a toda a equipe. Ele logo é designado para sua primeira tarefa, um caso de código de saúde em que deve defender um homem chamado Moose. Ele começa a passar o dia todo trabalhando, deixando sua esposa sozinha a maior parte do tempo. Enquanto Kevin está ocupado trabalhando no caso, Mary não tem mais nada a fazer a não ser pintar as paredes do apartamento. Ela lentamente começa a se frustrar com essa vida monótona e, eventualmente, faz amizade com Jack. Enquanto isso, depois de passar dias e noites no caso, Kevin finalmente vence. Milton fica tão impressionado com seu trabalho que o elogia publicamente.
Ele até convida Kevin e sua esposa para uma festa de alto nível que está sendo organizada por uma propriedade extremamente influente. Mary fica muito nervosa ao ir a uma festa cheia de estranhos, mas Kevin a assegura que não a deixará sozinha. No entanto, durante a festa, ele é puxado por seus colegas, deixando Mary sozinha com as esposas dos outros advogados. John vê que ela está ficando desconfortável e aproveita a oportunidade para passar um tempo a sós com ela. Ele demonstra um grande interesse pelo penteado de Mary e a persuade a cortar o cabelo. Por outro lado, Kevin não consegue parar de olhar para sua colega sexy, Christabella. Ele a vê de pé sozinha na varanda e se aproxima para ter uma conversa. De volta ao interior, Mary começa a se sentir deslocada, então procura por seu marido por toda a festa. Mas Kevin é convocado por John para seu escritório, junto com Lema e o diretor-gerente da firma, Ed. O chefe informa que seu cliente de longa data, o bilionário Alex Cullen, foi acusado de triplo homicídio, onde as vítimas foram sua esposa, seu enteado e uma empregada. Ed, que já trabalhou com o bilionário, fica irritado quando John designa o caso para o novato. Kevin passa algumas boas horas estudando o caso no escritório, e por isso, ele retorna para casa tarde da noite, encontrando sua esposa fervendo de raiva porque ele a deixara sozinha na festa. No dia seguinte, Alex está sob fiança e imediatamente ataca John por levar seu caso na leveza. Mas este garante a ele que Kevin pode ser novo na cidade, mas é o melhor advogado em qualquer lugar de Nova York. De volta para casa, Mary corta o cabelo e passa a maior parte do dia fazendo compras com Jack. Elas entram em uma loja de roupa de grife e experimentam vestidos bonitos. Mas durante isso, Mary começa a ter visões de Jack se transformando em uma criatura demoníaca. Ela fica extremamente assustada e acaba fugindo da loja. Naquela noite, sua raiva transborda e ela conta a Kevin sobre a visão que teve. Mas ele se recusa a acreditar e tenta convencer Mary de que é a mudança abrupta de ambiente e novos amigos que estão a fazendo alucinar com coisas anormais. Mas uma Mary angustiada desmorona e pede a Kevin para voltar para a Flórida, pois ele mal tem tempo para ela. Vendo sua reação, ele finalmente percebe que sua esposa tem se sentido solitária. Assim, ele a acalma com beijos e carícias apaixonadas. Infelizmente, quando os procedimentos para o julgamento do triplo homicídio começam, Kevin volta a passar a maior parte do tempo no trabalho. E isso deixa Mary isolada novamente em seu apartamento. Ela também começa a suspeitar que seu marido possa estar tendo um caso com uma colega de trabalho, razão pela qual ele volta para casa quase todos os dias tão tarde. Mais tarde naquela semana, Alice visita Nova York e se depara com John ao entrar no apartamento de seu filho. A velha religiosa imediatamente sente uma forte vibração negativa vindo dele. Ela fica tão apavorada que decide voltar para casa no dia seguinte. Antes de ir, Alice também sugere a seu filho que todos deveriam voltar para a Flórida, mas ele recusa de imediato. No final, ela simplesmente pede que ele cuide de Mary, já que ela parece não estar lidando bem com o novo ambiente. Naquela noite, depois do trabalho, John para Kevin e insiste em levá-lo a uma luta. Kevin fica um pouco hesitante, pois já está muito tarde, mas acaba concordando. Mais tarde, enquanto os dois desfrutam da luta, Mary liga para Kevin, pedindo que ele volte para casa, mas ele rapidamente a interrompe, dizendo que não pode dizer não ao seu chefe. De volta para casa, Mary está lentamente perdendo o controle. Ela tem um pesadelo sobre um bebê brincando com seus ovários, que foram removidos cirurgicamente. Ela não consegue dormir, e quando Kevin finalmente volta para casa, ela lhe conta sobre o sonho assustador. Ele continua garantindo a ela que foi apenas um sonho, mas Mary está determinada a acreditar que há algo estranho naquele lugar. No dia seguinte no trabalho, Kevin descobre que Alex está tendo um caso com sua secretária, Melissa Black. O bilionário, na verdade, estava com ela no dia em que sua esposa foi assassinada. Alex diz que está envergonhado de suas ações e quer manter isso em segredo. Logo, o primeiro dia do julgamento do caso chega e Kevin apresenta uma estratégia brilhante. Ele retrata Alex como um homem muito corrupto e até expõe seu segredo na frente do júri. Ele quer fazê-los acreditar que Alex estava traindo sua esposa no dia em que os assassinatos ocorreram. No dia seguinte, a caminho do tribunal, Kevin se depara com Ed na rua. Ele tenta iniciar uma conversa amigável. No entanto, Ed parece estar bastante irritado. É revelado que Ed descobriu recentemente que o nome de Kevin está listado como coproprietário na carta de sua empresa. Essa era a posição dentro da empresa que Ed sempre quis, e agora ele sente que o novato está roubando a vaga que ele sempre sonhou. Kevin nega veemente qualquer conhecimento sobre essa situação, mas Ed ameaça informar o escritório do procurador dos Estados Unidos sobre as atividades ilegais da firma. Pouco depois, Kevin relata a situação para John, que imediatamente pede a seu assistente que tome providências. A cena muda abruptamente para Ed, que está correndo em um parque.
Em uma reviravolta chocante, ele é atacado e espancado até ser finalizado por 3 capangas que têm uma aparência estranhamente demoníaca. Enquanto isso, Kevin começa a trabalhar, já que é o segundo dia do caso de triplo homicídio. Ele prepara Melissa para testemunhar no tribunal e a entrevista. A assistente afirma ter tido um caso com o bilionário, um testemunho que ajudaria muito a ganharem um caso. Mas, à medida que Kevin começa a questioná-la, ele percebe que na verdade Melissa está mentindo. Então ele perde a calma e sai da sala, apenas para descobrir que Ed não será mais um problema. Mais tarde, ao sair para o julgamento, Kevin informa ao seu chefe que Alex mentiu para ele intencionalmente. O bilionário é de fato o culpado por ter assassinado aquelas 3 pessoas. Kevin, entretanto, não pode se dar ao luxo de perder o caso, então ele decide seguir em frente como está. O julgamento logo começa e ele chama Melissa ao palco. Ele eventualmente prova que Alex é inocente, utilizando o testemunho fabricado de Melissa. Imediatamente após o julgamento, Kevin é informado de que sua esposa está sentada em uma igreja próxima e seu estado mental está extremamente debilitado. Então ele corre para o local e encontra Mary coberta com um cobertor. Ela chora descontroladamente e revela que John a agrediu a tarde toda. Kevin se recusa a acreditar, já que John esteve com ele no tribunal o tempo todo. Para provar seu ponto, Mary remove o cobertor e mostra seu corpo, que foi brutalizado com cortes e arranhões. Mas um Kevin chocado assume que ela enlouqueceu e se feriu. Temendo que ela esteja perdendo a razão, ele acaba a internando em um hospital psiquiátrico. Mary diz que é o dinheiro sujo que receberam do culpado que está causando problemas para eles. Ela também tenta garantir que não está louca, mas não tem sucesso. Naquela tarde acontece o funeral de Ed, mas Kevin tem visões de Lloyd e Alex e imediatamente deixa a igreja. Ele então encontra um agente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na rua ao lado de fora. O agente está investigando John e o avisa que toda a firma é corrupta. Kevin se recusa a ouvir e continua se afastando. Mas o agente grita que o corpo de uma menina de 10 anos foi encontrado no carro de Lloyd e agora ele está preso. Essa notícia choca Kevin, mas antes que ele possa fazer qualquer pergunta, o agente é atropelado por um carro e morre na hora. Ao mesmo tempo, enquanto assiste ao serviço fúnebre, John enfia o dedo na água benta. Ele sorri, de forma diabólica, e a água começa a ferver. Alguns dias depois, um Kevin angustiado vai visitar Mary, mas encontra sua mãe, Alice, e sua gestora de caso, Pen, no hospital. Alice puxa seu filho para fora do quarto e decide contar a verdade sobre seu pai. Mas Kevin explode contra ela, por escolher o pior momento para revelar a verdade, já que manteve em segredo por 30 anos. Nesse momento, Mary tem visões de Pen se transformando em uma criatura demoníaca e a ataca com um espelho de mão. Kevin ouve os gritos de sua esposa e corre de volta para o quarto, mas descobre que Mary bloqueou a porta com uma cadeira. Ele implora para que ela abra a porta, mas antes que ele consiga arrombar, Mary joga a toalha usando um caco de espelho. Isso devasta Kevin, que desaba em lágrimas pela tragédia. Quando finalmente termina de chorar, ele vai até sua mãe e pede para que ela complete a história. A velha mulher faz uma revelação que o deixa chocado. Ela diz que conheceu John em Nova York, no ano de 1966, e Kevin é o resultado de uma curta aventura. Ela implora para que Kevin deixe tudo e volte para a Flórida, mas ele desdenha friamente de seu pedido. Pouco depois, Kevin vai diretamente ao escritório de John para o confrontar. O chefe não tem absolutamente nenhum problema em admitir que realmente agrediu Mary. E em uma chocante reviravolta dos eventos, John revela que na verdade ele é o Satanás em pessoa. Ao ouvir isso, Kevin finalmente percebe que sua esposa sabia disso desde o início e é por isso que John a matou. Então o jovem advogado o culpa por tudo, mas John se defende dizendo que ele teve a escolha de ir embora. Não foi Satanás, mas sim a obsessão de Kevin em vencer a qualquer custo que o colocou nessa posição. Momentos depois, John afirma que a vaidade é seu pecado favorito e então apresenta Kevin a sua meia-irmã, Cristabella. O diabo revela que quer que os dois assumam a firma e também concebam o anticristo. A princípio, Kevin concorda e começa a negociar com John, mas de repente, ele pega uma arma que estava por perto e joga a toalha, desistindo de tudo. Ironia das ironias, a arma pertencia a Alex, que a usou para matar a sua esposa, o filho e a empregada. Depois de testemunhar seu plano ir por água abaixo, a raiva de John irrompe como um vulcão, incendiando todo o ambiente. Ele então se transforma em sua forma demoníaca, metamorfoseando-se em um anjo branco que tem a aparência de Kevin. Seguindo isso, a cena corta de volta para quando Kevin está no intervalo do julgamento de Lloyd. Ele retorna ao tribunal e anuncia que não pode continuar representando seu cliente, mesmo sob ameaças de desgraça iminente. Quando Mary pergunta a ele o que ele acabou de fazer, Kevin responde dizendo que fez a coisa certa.
Fora do tribunal, Larry oferece a Kevin uma entrevista exclusiva, o que o retratará como uma estrela e o tornará famoso. Nosso herói inicialmente hesita, mas após o incentivo de sua esposa, ele acaba aceitando. E então o filme termina com Larry se transformando em John e dizendo: "A vaidade é definitivamente meu pecado favorito."